Estamos gravando, estamos ao vivo. Vamos começar a aula de hoje. Agora é a segunda parte do curso. A gente vai falar agora de probabilidade, tá? A gente vai dar início às probabilidades. A gente vai usar muito o que a gente fez até agora, claro, né? Para tratar de probabilidade, tá? Probabilidade. A gente não vai ser tão formal aqui, tá? Em relação à probabilidade. Probabilidade é uma coisa que se estuda aqui na graduação em matemática, por exemplo. Se estuda no mestrado em matemática, se estuda no doutorado em matemática. É uma área de pesquisa, as pessoas estudam isso para ganhar dinheiro. Então, não é um negócio tão fácil assim, tá? Então, a gente não vai ser tão formal quanto esse conteúdo pede, tá? Mas a gente vai ser um pouco informal. Talvez eu diga mais ou menos o que são algumas coisas, pelo menos para vocês saberem que existem algumas coisas. Mas a gente vai tratar a probabilidade em geral, caso finito, tá? A gente tem um número finito de resultados possíveis e a gente vai tratar desse caso. Eu vou dar alguns exemplos onde o seu espaço amostral é infinito, tem infinitos resultados possíveis, mas não vai ser o objetivo central. A gente vai estudar, em geral, casos finitos. E, enfim, vamos lá. A gente conhece... A probabilidade vai tratar de incerteza, né? De eventos aleatórios, sei lá, de coisas aleatórias, coisas que você não pode prever, né? Não é improváveis, né? Porque improvável é justamente coisa que não é tão provável. Então, ela vai tratar de coisas prováveis, coisas improváveis, coisas que não se pode prever. Então, eu vou escrever aqui, ó. Probabilidade vai tratar vou botar na lista isso aí. Probabilidade de tirar o Gabriel, dado que a pessoa tirou menos que 60 na prova. Entendi. Isso é confiante mesmo, né? Confiante. Isso aí é a sua nota que a gente... Um pouquinho para cá a janela. Eu vou fazer assim, que eu quero ver o chat. Peraí, deixa eu botar um zoom aqui. Botar um... Oi. Quando eu escrevo no chat, faz um barulho. Meu som não é falado. Sim, uma no ouvido e outra na fala. Beleza, né? Beleza. E meu buraco sumiu, você nem encontrou um buraquinho branco. O chão aqui é branco. A probabilidade vai tratar de experimentos aleatórios. Experimentos. Deixa ele sentar, né? Olha, fazendo graça aqui, ó. Que graça. Talvez não vá a probabilidade do problema mundial. Experimentos aleatórios. Tá? A probabilidade vai tratar de experimentos aleatórios. E o que são experimentos aleatórios? São coisas que você não pode prever. Tá? Experimentos aleatórios é o que não se pode prever. Essa aqui é o número de aula. Aula 9. 9, né? Aula 9, parte 1.
é o que não se pode prever. Tá? O que não se pode prever. Exemplos. Moeda. Claro. Jogar uma moeda e saber qual é a face que vai sair. Isso é um evento, é um experimento aleatório, né? Jogar uma moeda e observar a face. Observar a face que vai ficar voltada para cima, né? Isso é aleatório, né? Isso é um evento aleatório. Você pode dizer, sei lá, às vezes você vai jogando algumas vezes, aí você pode deduzir que eu acho que vai sair tal coisa agora, né? Se você jogou, sei lá, jogou uma moeda 5 vezes. Vou mudar a minha pergunta. Não, vou fazer a pergunta daqui a pouco. Vamos dar mais exemplo de coisas aleatórias, é melhor. Jogar uma moeda e observar a face, o que mais? Quantidade de mulheres na festa. Mulheres? Mulheres. Quantidade de mulheres em uma festa. Quantidade de mulheres em uma festa é uma coisa aleatória? Quantidade de, por exemplo, Isso é uma coisa determinada. Você olha uma festa, vai ter tantas mulheres na festa. Não é uma coisa... Depende, agora se eu olhar, sei lá, em tantas festas, olhar um determinado número de mulheres, aí é uma coisa aleatória, que eu não consigo prever. Mas, a priori, eu olhando para uma festa, eu sei dizer quantas mulheres tem na festa, né? Jogar um dado também, mesma coisa, né? Jogar um dado. Deixa eu ver aqui. Tem aquela ideia que se soubesse as condições de mineração do sistema, teria como observar seus estados futuros, não é, professor? É Pedro, né? Sim, Pedro. É mais ou menos isso, mas é meio complicado. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre essas coisas de saber prever o futuro, tá? Mas é um pouco mais delicado do que isso, né? Não é tão fácil assim. Se a gente soubesse prever o futuro, a gente estava ganhando dinheiro como vidente, coisa assim, né? Jogar uma moeda e observar a face, jogar um dado e observar a face. Escolher uma carta do baralho, saber se amanhã vai chover ou não. Isso é aleatório, a gente não sabe se vai chover amanhã. Tem certa chance de chover. Às vezes lá o cara da previsão, a mulher da previsão tem que gerar a mulher. Não sei porquê, mas em geral é. A gente corta depois essa parte. Em geral, ela vai dizer, sei lá, a pessoa que vai estar lá vai dizer que tem uma certa chance de chover amanhã, não sei o quê. 70 vai chover com tantas chances, sei lá, mas nada garante que vai chover, tá? Às vezes o cara diz que vai chover amanhã de certeza, aí no outro dia tá sol. Então, isso é uma coisa que... aí não dá para se prever esse tipo de coisa também, tá? É outra coisa que não dá para se prever. Que mais? Bom, e por aí lá vai o trem, né? E tem um bocado de coisa desse tipo aí. A gente não falou de probabilidade ainda, né? A gente só está falando de coisas aleatórias. O que são coisas aleatórias? A gente não sabe nem o que é probabilidade ainda. Não sabemos o que é probabilidade ainda, né? Aí, dado isso, a gente define o que é um espaço amostral. Um espaço amostral... Vou mudar de cor isso aqui, né? Para ficar didático. Vou mudar isso aqui de cor, botar essa cor aqui que eu não sei qual é. O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis. Vou escrever assim. É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. De um experimento aleatório, né?
Daqui para frente, até o fim do curso, a gente vai tratar só de probabilidade. Tá? A gente vai tratar de probabilidade, a gente vai falar de probabilidade condicional, a gente vai falar um negócio chamado esperança, a gente vai falar um negócio chamado variância. Esperança é a última que morre, né? A gente vai falar de esperança condicional, a gente não vai falar, certamente. E talvez, no final, a gente chegue falando numa coisa mais importante de probabilidade, uma das, que é lei dos grandes números e teorema central do limite, que é o nosso objetivo, mas talvez a gente não chegue nisso. Mas se a gente chegar, legal. Mas a gente vai falar de... Bastante, tudo agora daqui para frente é em relação à probabilidade, tá? Tudo vai ser probabilidade. Esse assunto precisa do primeiro. E muita coisa do primeiro. Então, mas não é tão mais complicado, não. É a mesma coisa. Você achou o primeiro fácil ou difícil? É razoável também. É razoável também isso aqui, tá? Pode ser fácil, pode ser difícil, depende do professor. Depende da lista que o professor botar, coisa do tipo. A gente vai estudar isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Não vou voltar, não. Vou só escrever aqui. Eu vou falar de novo, Gabriel, é melhor. Eu não quero escrever, não, isso aqui. Eu não sei exatamente o que a gente vai falar, então eu não quero escrever para não ficar registrado e depois eu não falar. Para não se comprometer, né? Apesar que eu estou me comprometendo falando também, né? Mas eu posso cortar essa parte. A gente vai estudar probabilidade, definição de probabilidade, que a gente vai falar hoje e amanhã. Semana que vem a gente vai falar de probabilidade condicional. Probabilidade de chover amanhã, dado que aconteceu tal coisa. Aí é probabilidade condicional. Você vai condicionar isso. Aí, no probabilidade condicional tem uns teoremas, chama teorema de Bayes e outros teoremas lá que você vai ver. Tem aquele negócio de falso positivo, vocês já viram, né? De teste. Os testes lá, você tem tanta chance, se você se deu positivo para o negócio, você está com o negócio. Se é negativo, mas você tem tanta chance de você não estar com o negócio. Já viram umas coisas assim em biologia? Biologia parece umas coisas do tipo. A gente vai ver uns exemplos disso aqui também. Isso aí tem a ver com probabilidade condicional. Depois a gente vai começar a estudar um negócio chamado esperança, tá? Que a esperança é quão provável é de algo acontecer, né? Quem tem mais chance de ganhar algo em determinados... Tem a ver com um negócio chamado variável aleatória, que a gente vai ver depois, e a gente vai ver essas coisas aí. Não vou dar mais detalhes muito agora, não. Isso vai ficar complicado demais. Só que esses exemplos, a gente vai... Em geral, são coisas complicadas, tá? Que a gente vê na graduação, na pós-graduação. Então, a gente não vai se aprofundar tanto nessas coisas. A maioria dos exemplos que a gente vai ver vão ser onde o espaço amostral, que é o que eu definido aqui, é uma coisa finita, tá? Tem só um número finito de objetos. 3 objetos, 4, 5. No máximo, a gente vai estudar onde tem infinitos, mas é 1 ou 2 exemplos, e por aí vai. Aí o objetivo é chegar no final, falar no que a gente chama de lei dos grandes números, que é uma forma de aproximar probabilidades, de aproximar esperanças de coisas acontecerem, tá? E só que a gente não vai falar muito aprofundado nisso, obviamente, que é complicado. E, bom, a gente vai terminar, se tudo der certo, a gente vai terminar em lei dos grandes números e teorema central do limite. Se não der certo, a gente vai terminar um pouco antes. A gente vai ver. Mas isso não vai ser cobrado na prova, claro. Eu acho. Vou ver. Se eu conseguir arrumar alguma coisa que dê para botar na prova, aí eu boto. Aí, daqui para lá a gente vê. Então, isso passa a mostrar com todos os resultados possíveis no experimento relatório. Por exemplo, nesse caso da moeda, em geral, a gente vai usar uma letra ômega, tá? Ômega, isso é uma letra grega ômega. Isso aqui é a letra grega ômega maiúscula. Tá? Isso aqui é o... Parece um polvo, né? Parece um polvo, sei lá. Bom, esse aqui é uma letra grega ômega, tá? Isso aqui vai representar o nosso espaço amostral. Então, sempre que você vê um ômega, vai ser o nosso espaço amostral, a não sei que eu diga o contrário. Representar o nosso espaço amostral.
Por exemplo, no primeiro exemplo da moeda, vou botar assim, moeda. Quem é o ômega? Não. O ômega não é a quantidade de resultados possíveis, é os resultados possíveis. Então, quando eu lanço uma moeda, os resultados possíveis é sair cara ou sair coroa, né? 2 tracinhos em pé. Não. Não pode ficar em pezinho. A moeda vai cair uma face, vai cair deitada a moeda. Considerando. Ela vai cair deitada. Sempre vai cair deitada. Certo? Cara ou coroa, tá? São as faces, tá? Possíveis. Em geral, a gente vai usar um Czinho para cara e um Kzinho para coroa. Pode ser que eu me confunda em algum momento e troco, boto coroa. Ó, já me confundi. Coroa C e cara K. Então, vocês vão ter que ficar me lembrando, porque eu acho que eu me confundi o tempo todo. Cara e cara. Vamos padronizar aqui. Cara de cara ou cara de coroa? O que, é que você acha? Você tem um cara entendido aí. CA e CO, pô. CA e CO, muito melhor. Perfeito. Cara, esse cara é muito bom. A gente vai usar CA para cara, CO para coroa. Perfeito, muito melhor, Tom. Vou pegar na sua mão. Meus parabéns por essa ajuda. É, cara. É Czinho e Czão, professor. Não tá gastando aqui. Sempre tem uma pessoa com essa. Vamos usar CA e CO mesmo. Não, mas se você usar outra coisa, diga o que está usando. Se você disser no início, você botar uma coisa desse tipo, provavelmente vai ter na prova, coisa de cara e coroa, né? Obviamente, probabilidade tem que ter isso. Você diz no começo assim, ó, ou eu vou dizer, né? Cara é tal e coroa é tal. Mas até eu me lembrar, até eu me esquecer que é isso aqui, vai ser isso aqui, certo? Ok. Pode ser que eu me esqueça daqui a 10 minutos. Aí a gente muda. Mas vamos tentar padronizar aqui. Não esquecer não, pô. CA. É, CA, né? Por quê? O que é que tem o CA? Cara. Coroa. Não tem como se associar o CO a cara. Mas eu posso escrever C e K. Entendeu? Se eu escrever lá, C é K. Entendeu? Se eu escrever C e K. Ninguém fala o que é que fala. Pois é, enfim, esquece. Vamos voltar para cá. Não importa. Ó, no segundo exemplo, no exemplo da... Eu mudei de cor, não foi? É essa aqui a cor que eu estou usando. Deixa eu ver se eu consigo perceber que a outra é diferente. Consigo, sim. Muito diferente da outra cor. Eita, moeda não é dado, né? Quem é o espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pensar num dado bonitinho, né? Um cubinho lá, um dado de 6 lados. Professor, Oi. em que lado hoje, ou em que momento a gente vai usar, por exemplo, quando eu estudei essa probabilidade, a gente tem, por exemplo, certas questões ele fala que o dado é viciado. Vai aparecer isso daqui a pouquinho. Talvez hoje ou talvez amanhã. Certo? Isso aí tem a ver com o meu como é que você define probabilidade, tá? Tem vários tipos de probabilidade, cara. Na verdade, a probabilidade é só uma função. É uma função, probabilidade, tá? Só que a gente vai tratar, em geral, a gente vai tratar de probabilidade quando cada elemento do espaço amostral tem a mesma chance de acontecer. Nesse caso, não é viciado, porque todo mundo tem a mesma chance. Sai cara e sai coroa tem a mesma chance. A gente diz que ele não é viciado. Se sai cara, tem mais chance de sair do que de coroa, então o cara tá viciado, né? Tem outra chance de acontecer. A gente vai ver exemplo daqui a pouco disso aí. O que mais a gente vai ver? Só isso aí, né? Por enquanto. Evento. O que é um evento? O que é um evento, né? Um evento é qualquer o quê? O que é um evento? Situação do espaço amostral? É qualquer subconjunto do espaço amostral. Isso. Do espaço amostral. Isso é um evento, tá? Então, evento, deixa eu mudar aqui, né? Evento é qualquer
subconjunto do espaço amostral. Perfeito. Por exemplo, sei lá, A é o evento sair face pá. É o exemplo do dado aqui, tá? Vamos olhar para o dado. Sair face pá, isso aqui é o evento 2, 4, 6. Certo? Perfeito. Isso é um evento. É qualquer subconjunto do espaço amostral, tá? Perfeito. Vamos começar. Vamos dar um exemplo aqui bem ingênuo, tá? Só para a gente definir o que a gente quer. Que a gente já sabe o que é, tá? A gente já sabe, na verdade, mas eu vou escrever aqui. Na verdade, a gente não sabe exatamente, mas sabe da vida calcular o que eu vou botar aqui agora, que é isso aqui, ó. Qual a probabilidade? Não disse nem o cara a probabilidade ainda, né? Mas a gente vai saber calcular isso aqui do que a gente já sabe da vida, tá? Vamos lá. Vamos começar com um exemplo. Qual a probabilidade? Oi? Qual a probabilidade de, ao jogarmos, botar um dado, né? Sair face par. Sair face par quer dizer a face que ficava lá para cima que você olhou é par, né? Qual é a chance de acontecer? Como é que a gente calcula isso aqui, tá? Isso, probabilidade é calculada em cima de eventos, tá? Você calcula a probabilidade de eventos. Então, você calcula a probabilidade de subconjunto do espaço amostral. É assim que calcula a probabilidade, certo? Neste caso, esse evento sair face par é o que eu defini como evento A, né? Então, isso daqui é a probabilidade que a gente vai representar em geral com a letra P, assim. Probabilidade do evento A. Certo? A probabilidade do evento A vai ser definida deste jeito aqui, ó. É quantos elementos tem no A, quantos elementos tem no espaço amostral todo. Tá? Quantos elementos tem no A? 3, né? O A é 2, 4, 6. E o espaço amostral todo tem 6 elementos. Esse aqui é 1 sobre 2. Isso aqui é o primeiro exemplo de probabilidade que a gente vê, que é o que a gente chama de probabilidade uniforme. Certo? Eu vou dizer exatamente, mas vou botar assim, este é primeiro modelo, vou botar assim, probabilístico, vou botar assim, tá? Escrever bonito, chamado de probabilidade uniforme. Escrever até de outra cor. Probabilidade uniforme. O que é probabilidade uniforme? É quando todo cara do espaço amostral, todo pontinho, né? Não é todo cara, né? Porque todo cara seria todo conjunto, tem a mesma chance de acontecer. Isso não é verdade. Cada elementozinho do espaço amostral tem a mesma chance de acontecer. Isso a gente chama de probabilidade uniforme. Uniforme porque todo mundo tem a mesma chance de acontecer. Certo? Que é esse caso aqui, ó. O que é probabilidade uniforme em geral? A probabilidade uniforme é assim, ó. Você pega um conjunto ômega, que é o meu espaço amostral, e diz que, digamos que ele é assim, tem N caras. Certo? Tem N caras. A probabilidade de um certo carinha desse é sempre igual para todo mundo. Certo? Isso aqui é sempre igual, vou botar assim, é 1 sobre N, tá? A probabilidade disso acontecer é sempre igual para todo N. Isso aqui é para todo I. Isso aqui a gente chama de probabilidade uniforme, quando todo mundo tem a mesma chance de acontecer. Isso daqui dá origem a essa probabilidade que a gente viu aqui em cima, que é de contar casos possíveis sobre casos favoráveis sobre casos possíveis, né? Que a gente já conhece do colégio, quem já estudou isso aí.
tá? Que a gente define probabilidade de algo acontecer. Melhor, vou botar assim. Define Professor? a probabilidade. Oi. Por que o senhor colocou 1 sobre N? O que é isso aqui? Ah, desculpa, eu percebi agora. Você botou 1 sobre N porque N é o número do espaço amostral. Cada cara, se você tivesse só 2, seria 1 sobre 2. Se tivesse 3, seria 1 sobre 3. Por exemplo, no caso do dado, uma probabilidade uniforme no dado é que cada carinha tem probabilidade de 1/6. Né? Cada face tem probabilidade de 1/6. Que a gente já, sei lá, já imagina da vida. Mas não precisa ser assim, né? As coisas poderiam ter probabilidades diferentes. Tchau, Thalita. Tá, aí disso daqui vem a seguinte coisa. Sei lá, que a probabilidade de um evento A acontecer, um evento A qualquer, tá? Seja A, qualquer evento do espaço amostral. Então, A está contido no espaço amostral. É um subconjunto do espaço amostral, né? Então, a probabilidade de A é a quantidade de elementos de A sobre a quantidade de elementos de ômega. Isso é a definição de probabilidade em um conjunto A. Né? Qual o nome? Modelo probabilístico. Esse aqui é o chamado de probabilidade uniforme. Todo mundo tem a mesma chance de acontecer. Porque esqueci o nome. O ômega é também tem nome. Que é assim que a gente definiu, ó. Que conta quantos elementos tem o ômega. Você está dizendo por que o ômega aqui é N? É isso não? Não, porque é módulo. Módulo? Não é módulo, né? A gente definiu, lembra não? Isso daqui... Quem é isso daqui? Alguém? Quantidade de elementos de X. Né? Isso aqui é cardinalidade de X. Cardinalidade do conjunto X. Ou seja, quantos elementos tem o conjunto X, né? Ó, se a gente definir probabilidade assim, como sendo o número de elementos do conjunto A sobre o número total de elementos, isso nos dá algumas coisas, ó. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Pergunta para vocês, quem é a probabilidade do conjunto todo? Por quê? É 1. Qualquer cardinalidade dele, sempre a cardinalidade do... Exato. Você divide aqui, né? O A agora é o ômega. Então, ômega sobre ômega, um cara sobre ele mesmo dá 1. Mas se fosse explicar isso assim, para um leigo, se o leigo não sabe esse negócio de cardinalidade de A sobre cardinalidade de ômega. Pensar que eu estou olhando para todo mundo. Qual é a chance de eu pegar todo mundo? É 1. Porque eu estou pegando todo mundo. Né? É tipo... Certo? Você tem todo mundo. E quer pegar todo mundo, você pegou todo mundo. Então, a chance é 1. Já pegou todo mundo. Então, se a gente pode dizer, qual a chance da moeda tirar cara ou coroa? Cara ou coroa. É sim, porque só pode tirar cara. A não ser que, como diz os engraçadinhos aqui, ela ficasse em pé assim. Né? Aí, mas se ela caiu, de certeza é cara ou coroa. Então, isso é 1. Então, seria 50% cara, 50% coroa e 20% ela fica em pé, assim. Aí já passou de 100, né? 120. A primeira coisa é que a soma total do conjunto sempre tem que dar 1. Tá? Então, não pode passar de 1. Né? Se vocês fizeram alguma conta de probabilidade aí na vida e deu 1,3, está errado, tá? Com certeza. Porque a probabilidade é no máximo 1. Certo? Não pode passar de 1. Já dá para desconfiar se a sua resposta deu menos 0,4. Eu acho que eu errei aqui, viu? Já pense aí. Outra coisa. Ou seja, a probabilidade do conjunto todo é 1. Guarde isso, tá? Outra coisa é que a probabilidade de um conjunto A qualquer é sempre menor ou igual a 1. Todo mundo concorda, né? Porque a quantidade de elementos do A é no máximo a quantidade de elementos total. Então, isso aqui é no máximo 1, né? E outra é maior ou igual a 0, né? Porque eu tenho no mínimo 0 elementos no A. Não pode ter menos 1 elemento, né? Então, sempre acontece isso aqui, ó. A probabilidade está sempre entre 0 e 1.
Guardem isso, tá? Outra coisa, lembra do princípio aditivo? Lembra do princípio aditivo? O que é que diz o princípio aditivo? Tem dois conjuntos que são disjuntos, a cardinalidade da união é a soma das cardinalidades. Certo? Então, se você tiver A e B disjuntos, ou seja, a interseção deles é vazia, né? Então, a probabilidade da união é a soma das probabilidades, né? Porque, por definição, isto daqui é cardinalidade da união sobre isso. Só que, como eles são disjuntos, isso aqui separa em cardinalidade de A mais a cardinalidade de B. Isso aqui é justamente probabilidade de A mais probabilidade de B. Ou seja, se você tiver dois conjuntos disjuntos, a probabilidade de pelo menos um deles acontecer é a soma das probabilidades. Tá? Vamos ver... O que é que eu tenho mais para falar? Vamos ver exemplos. Outro exemplo. Perguntas? Alguma pergunta até agora? Sem pergunta. Então, numa moeda, a probabilidade da pessoa pegar cara ou coroa é 1. É 1, exatamente. É. A moeda, a probabilidade de pegar cara ou coroa é 1, que é o espaço todo, né? Vamos lá, vamos escrever, vamos fazer assim, ó. Duas moedas são jogadas simultaneamente, tá? Moedas não viciadas. Ao mesmo tempo. Dá para viciar uma moeda. Isso é muito comum, ter dado viciado. Se vocês já foram em... Espero que vocês não tenham ido, mas em jogos de... Tem um dado, né? Que os caras usam dados lá. É muito comum os caras viciarem dados para... Não é muito comum, não, é verdade, né? Mas os caras viciam dados Aí começa a dar mais um lado do que o outro. Tá? Isso pode acontecer. Aí, bom... É bom você correr desses casos aí. Na verdade, é bom correr de todas as formas. Em geral, você vai perder. Isso tem a ver com esperança, tá? A esperança do cassino ganhar é sempre positiva, tá? A gente vai ver isso quando a gente vai falando aqui. O cassino nunca perde. O cassino vai ganhar dinheiro, sim, tá? A gente vai ver que a esperança do cassino ganhar dinheiro é sempre positiva. A gente vai ver isso aqui. Então, em geral, não aposte não. Não é legal, não. Esse negocinho de internet aí, Blazer... Eu nunca perdi dinheiro na vez, não vai começar, não. Bet 365, não é dessas coisas não, tá? Nunca. Apesar que vocês não deveriam, que vocês são crianças, mas se porventura alguém da família de vocês queira entrar, diga, pai, mãe, irmão, não entra isso não, tu vai perder dinheiro, viu? Diga logo, é isso. Diga, ó, mãe, eu tô estudando lá no NES, que a chance de eu ganhar é tanto, então não entro não. Mas eu, meu filho, sai daqui, vá, sai. Duas moedas jogadas ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de obter duas caras? Qual a probabilidade de obter duas caras? A probabilidade também tem uma cara e mais a probabilidade de ter um cara. Vamos tratar só o que a gente tem até agora de definição, certo? O que é que a gente tem? A gente precisa do espaço amostral. A gente precisa... Como é que calcula probabilidade? Você tem que calcular o evento possível, evento favorável, evento possível. Quem é o espaço amostral aqui neste caso? São todas as possibilidades. Eu vou jogar duas moedas, vou olhar a face das duas, né? Então, o meu espaço amostral é o seguinte, ó. Poderia ter saído cara a cara, podia ter saído cara a coroa, podia ter saído coroa a cara e podia ter saído coroa a coroa. Cacá, caco, coca, coco. Pô, agora não ficou muito bom não, aí. A anotação dele agora já não gostei, aí. Achando isso daí com estado místico, entendeu? Se eu tivesse muito mais, né, sei lá, probabilidade de obter 50 mil caras e eu quisesse contar com o determinado desse conjunto, a gente escolheria quantos códigos aí? Não, é 2 elevado à quantidade de lançamentos que você vai dar, né?
É isso que vai fazer neste caso. Certo? Você vai... Se você lançou a moeda 10 vezes, é 2 elevado a 10. O seu espaço amostral vai ter 2 elevado a 10, 1024 elementos. Né? Que é só você olha uma lista de 10 caras e para cada cara você tem 2 possibilidades, que é cara ou coroa. Então tem 1024 listas com 10 elementos. Nesse caso a gente pode listar, é fácil de listar. E o meu evento A, vou escrever aqui, sair 2 caras. Quem é esse evento A? É só esse aqui, cara a cara, né? Vou chamar isso aqui de letra A. Vou botar uma letra B aqui embaixo. Então, a probabilidade do A é a quantidade de elementos do A, quantidade total. 1/4. 25%, se você quiser, né? Mas tem outro jeito de pensar, né? Tem, você poderia pensar na primeira e na segunda, você está dizendo, né? Só que isso tem a ver com o negócio que a gente vai ver depois, que a gente não sabe ainda, que é independência, né? Que é eventos independentes. Se você tem eventos independentes, aí você pode multiplicar as probabilidades, mas a gente não sabe de nada aqui ainda, então vamos esquecer isso. A gente só tem que tratar do que a gente sabe, tá? Vamos tratar só das definições. Letra B, obter pelo menos uma cara. Pelo menos uma cara. Pelo menos uma cara. 12,5%. Professor, mas 25% em quê? De quê? Por que 25%? 25% de chance, Pedro. Né? 25% de chance. 25% de 100. 25% de 100. Você tem um quarto de chance de acontecer. Que é essa chance? Tem unidade de medida? Não, unidade de medida é de 100 coisas, de 4 coisas, você tem uma chance daquela coisa acontecer. Mais lançamentos, vai dar uma média de... Se você fizer, sei lá, 2.000 lançamentos, vai sair em média 500 eventos desse aí, né? 500 desses lançamentos vai ser cara a cara, né? Você joga 2 moedas, pega 2 moedas e vai jogando as 2 moedas. Joga isso 2.000 vezes. Vai sair mais ou menos 500 caras. Um quarto das vezes vai sair cara a cara. Essa é a unidade. É isso que está querendo dizer aí. Tá? Isso me faz lembrar da história do cara com a agulha. O cara jogou a agulha meio mundo de vezes e encontrou as casas decimais. 6 casas decimais de pi. 6. Bom. Tem umas coisas com programa. Dá para programar umas coisas assim. Eu não vou fazer essas coisas, não. Eu não sei programação e nem sei probabilidade. Então, eu não vou fazer essas coisas. É difícil. Tem muitas coisas difíceis aqui, tá? A gente não vai nem falar. Não vai nem tratar. Tem muitas coisas bem difíceis. Eu vou pegar alguns... Eu não vou usar... Dessa vez eu não vou usar tanto tertuliano, não, tá? É muito difícil. Não quero 2 lançamentos. Eu só lancei 2 vezes aqui. Como é, Alice? Vou usar o laranjinha e a vida. Usar a vida. Vou pegar de outros lugares e fazendo as notas e dando a vocês. Bom, qual é a chance de eu ter pelo menos uma cara? Então, este evento aqui agora, o evento pelo menos uma cara, cara a cara, cara coroa, coroa a cara, né? Então, a probabilidade do evento A é a cardinalidade do conjunto A dividido pela cardinalidade do conjunto ômega todo, que é 3/4, ou seja, 75% de chance. Ou seja, Pedro, se você jogar uma moeda, jogar 2 moedas 2.000 vezes, lançar essa turma 2.000 vezes, quanto? 1.500 desses lançamentos vai ter pelo menos uma cara. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, mas mais ou menos 1.500 vai ser assim. Se não forem viciados, claro, né? Entendeu, Pedro? Aí o que é essa unidade, o que é essa chance? Deu para entender? Pelo menos uma cara, né? Esse é o evento pelo menos uma cara. Pelo menos uma, pode ter mais de uma. Né? Exatamente uma é outra pergunta, né? Se fosse exatamente uma, é outra pergunta. Pelo menos uma cara, pode ser 2 caras, pode ser nenhuma. Não, nenhuma não, pode ser uma com a primeira ou uma na segunda.
poderia fazer o coroa, e aí tirar isso, né? Que é o complementar. O coroa é a mesma coisa de cara a cara, que é 1/4. Aí o que está faltando para 1 é 3/4, então você já descobriria. É o evento complementar. A gente já viu esse tipo de coisa, a gente vai ver de novo. Mas é isso. Tá? Mas vamos dar a definição aqui de probabilidade agora geral, certo? Você vai fazer mais exemplos aqui já. Vou dar a definição mais ou menos geral, tá? Não vai ser tão geral assim, não. Mas a definição de probabilidade é igual ao que a gente fez antes, tá? Você pega um ômega, um espaço amostral. Uma probabilidade é uma função, em geral, a gente denota pela letra P, satisfazendo a seguinte, é uma função de conjunto, tá? Ela pega um conjunto e dá um valor para esse conjunto. Isso que faz a probabilidade. Viu que a gente calculou a probabilidade de um certo conjunto acontecer, probabilidade de, né? Então é uma função de conjunto, mas eu não vou dizer, não é qualquer conjunto que você pode calcular aqui a probabilidade. Tem os conjuntos certos que você pode fazer isso, mas a gente vai tratar aqui os conjuntos que a gente vai pegar, todos a gente pode calcular a probabilidade, tá? Mas não é assim na vida. Nem todo conjunto você consegue calcular a probabilidade. Tem conjunto que você não sabe dizer qual é a probabilidade dela acontecer. É uma coisa mais geral, tem a ver com uma coisa mais geral. Que eu não quero comentar aqui, tá? Tem a ver com coisas mais avançadas que eu não quero comentar aqui. Mas é uma função P que satisfaz dá para usar o princípio da casa dos pontos depois de calcular a certeza de sair pelo menos algo, né? Dá para usar o princípio da casa dos pontos para calcular a certeza de sair algo. Dá, sim, Caio. Eu acho que isso vai aparecer em algum momento aqui, tá? Mas a gente quer tratar aqui não com coisas que são certas. A gente quer calcular coisas que não são certas, tá? É isso que a gente quer calcular aqui. Por exemplo, sei lá, quantas pessoas tem aqui? Uma pergunta para vocês. Se eu escolher aqui 8 pessoas nessa sala, qual é a chance delas de ter pelo menos 2 que nasceram no mesmo dia da semana? Se eu pegar 8 pessoas, pega 8 pessoas qualquer, olha para o conjunto da sala aqui, e o meu evento é pegar 8 pessoas aqui e calcular a chance de pelo menos 2 desse conjunto ter nascido no mesmo dia da semana. Qual é a chance? É 1. Claro, porque se tem 8 pessoas e só tem 7 dias na semana, o princípio da casa dos pontos garante que essa probabilidade é 1. A gente não quer tratar desse caso, a gente quer tratar coisas que são menores do que 1 e a gente quer saber quão grande ou quão pequeno isso é. Tá? Tem 35% de chance, tem 60%. Entendeu, Caio? Mais ou menos aí a ideia do negócio, ou não? Então, é uma função P que satisfaz o que a gente disse aqui em cima. Ó. O que a gente disse que uma probabilidade deveria satisfazer? Ó. A probabilidade do conjunto todo é 1. Porque você sempre vai conseguir. Né? De certeza vai ter 2 pessoas que nasceram no mesmo dia da semana. O princípio da casa dos pombos. Então, por isso que a probabilidade é 1. Uma probabilidade é uma função que satisfaz essas 3 coisas aqui. Ó. A probabilidade do conjunto todo é 1. A probabilidade de qualquer conjunto é menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0. E a probabilidade de uma união, assim, que é disjunta, é a soma das probabilidades. Isso é uma definição geral de probabilidade. Então, é uma função que satisfaz as seguintes coisas. A probabilidade de qualquer conjunto é menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0. Sempre. Tá? A segunda coisa, a probabilidade do conjunto todo é sempre 1. E 3, se A e B são disjuntos, sabem o que são disjuntos? Isso. A interseção B é vazio, né? A interseção B é vazio. Então, probabilidade da união é a soma das probabilidades. Tá, ó. Perceba que agora eu fiz uma coisa mais geral. O ômega é qualquer conjunto, eu não disse quem era o ômega, e eu não disse o valor de nada, eu não sei nada, eu não sei o valor de nada. Por exemplo, você não sabe se eu pegar o ômega for
lançar uma moeda, for cara ou coroa, você não sabe que a probabilidade de um é meio e do outro é meio, você não sabe. Pode ser que um seja 1/3 e o outro 2/3, diga. Então, a criminalidade do ômega, ela é sempre maior que 1. Quer dizer, ela é sempre maior que 0. Tem pelo menos um elemento lá. Vai ter pelo menos um cara lá. Então, isso seria mais uma restrição aí? Ou... Vamos pensar que o ômega é não vazio. Vamos pensar assim. O ômega é diferente de vazio, tá? Ou seja, tem pelo menos um elemento no ômega. Vamos pensar assim. Mas pode ser infinito, tá? Pode ter infinitos elementos no ômega. O ômega pode ser todos os naturais. Por exemplo, uma pergunta aqui. Olha para os naturais. Qual é a chance de pegar um número primo? Poderia ser uma pergunta. Qual a chance de pegar uma potência de 2, sei lá, nos naturais? É uma pergunta. Aí eu estou olhando nos naturais inteiros, conjunto infinito. Isso é difícil de calcular. Isso já não é trivial, certo? Já não é... Mas vamos lá. Vamos ver algumas coisas aqui que saem disso. Por exemplo, probabilidade de intersecção. Vamos ver a probabilidade de intersecção, Pedro, também. Já, tá? Probabilidade é só isso aqui. É uma função P que satisfaz essas três coisas. Se uma função satisfizer essas três coisas, ela é uma probabilidade. Certo? Por exemplo, ó. Um exemplo agora com cara e coroa. Só para vocês não... Cara, coroa. Vamos pensar que a probabilidade de sair cara... Vamos pensar que isso aqui é 1/3, sei lá. Pode ser qualquer coisa. E a probabilidade de sair coroa... Quanto que tem que ser a probabilidade de sair coroa? Por que tem que ser 2/3? Para complementar, né? Certo? Isso aqui define uma probabilidade que não é a probabilidade que a gente está acostumado, né? A uniforme, onde todo mundo tem a mesma chance de acontecer. Tem mais chance de acontecer coroa do que cara aí, né? Certo? Tem mais chance de acontecer coroa do que cara. Isso pode acontecer, tá? Vamos ver um exemplo disso aí. Vamos ver um exemplo aqui para vocês. Vamos ver. A gente vai ver algumas probabilidades, vamos ver algumas propriedades de probabilidade. Como a gente faz alguns exemplos? Vamos ver propriedades de probabilidade, que são úteis para a vida de vocês. Propriedades. Vou botar... primeiro, quem é a probabilidade do conjunto complementar? O Vini escreveu assim, com Czinho em cima de complementar? Ou não? É a balinha. Ele escreveu assim, não foi? Ômega menos A, né? Isso. Isso é o complementar do A, né? Vamos escrever assim também, bora. Quem é a probabilidade do complementar do A? Isso aqui é 1 menos a probabilidade do A. Como é que a gente justifica isso daqui? Vamos escrever os outros logo, as outras propriedades. Ó. Se A estiver contido em B, o B tem mais chance de acontecer do que o A. O A é menor do que o B, né? O A está dentro do B. Então, a chance do A acontecer é menor ou igual à chance do B acontecer. O B tem mais chance de acontecer do que o A. Porque o A está dentro do B, né? O A é menor. Você pode pensar que o A é menor do que o B, se quiser pensar assim. Mas não é, né? Não é exatamente isso. Terceira coisa. A probabilidade da união... Perceba que agora eu não estou falando de ser disjunto, tá? Quem é a probabilidade da união? Lembrando de inclusão e exclusão, né? Isso aqui é a probabilidade de A, a probabilidade de B e a interseção B. Vamos provar essas três coisas aqui. Como é que a gente prova essas três coisas? A gente só pode usar para provar isso, essas três propriedades aqui, ó. Você só sabe essas três coisas. Você não sabe mais nada. Você só pode usar isso para provar aquelas coisas, né? Você não pode usar os favoráveis sobre os possíveis. Não é isso, probabilidade. Probabilidade é esse negócio geral que eu defini aqui. Como é que a gente prova essa primeira propriedade aqui? Prova. Vamos botar aqui prova. Como é que a gente prova a primeira? O P do ômega é 1. Perfeito. Gostei, Gabriel. O P do ômega é 1, né? Por definição lá, pela propriedade 2, ó. O P do ômega é 1. E agora, Gabriel? O que eu faço agora com isso, Gabriel?
Aí você cozinha lá, Que coisinha lá? O que eu faço agora? Eu quero que apareça o A e o complementar do A. Qual é a pedaço que tem? Disjunta, a probabilidade da união disjunta é a soma das probabilidades. E a probabilidade do todo é 1, que eu já usei ali, e a probabilidade de A é sempre igual a 1 maior a 0. Perfeito. Um cara e o seu complementar são disjuntos. E sempre, qualquer conjunto, se você unir ele complementar, dá tudo, né? Então, o ômega é sempre igual a A, união, complementar de A. E isso é disjunto, né? Porque o cara não pode estar nele no complementar ao mesmo tempo. Então, isso aqui é igual à probabilidade do A, união, ômega menos A. Só que isso aqui é usando propriedade 2. Vou botar assim, para ficar claro para vocês. Ó. Agora aqui é usando propriedade 3. Isso aqui é probabilidade do A. Pessoal que refere. Como se diz, agradece. E é, né? Tipo, você está falando de você, não? Acabou aqui, né? Não. Porque a probabilidade do ômega menos A, passa o probabilidade do A para o outro lado, fica 1 menos a probabilidade do A. Que é o que a gente queria provar. Então, o primeiro está provado. Como é que a gente prova o segundo agora? Se o A tiver... Todo mundo entendeu o primeiro. Alguém não entendeu? Quem não entendeu, levanta a mão. No chat, todo mundo entendeu aqui em casa? Alguém não entendeu? Pode apertar na mãozinha aí, quem não entendeu. Todo mundo entendeu, foi? Todo mundo em casa, eu vou imaginar que entendeu, porque ninguém está falando nada, né? Se cair na prova para provar, aí vocês vão saber provar, né? Você sabe que eu boto as coisas da teoria de vez em quando, né? Você sabe que eu boto. Coloco avisando. Questão 2, como é que a gente prova? Pode ser que o negócio PA é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Como é que eu uso isso? Para provar isso? Não sei. Vamos fazer assim, ó. O A está dentro do B, né? Vamos fazer o desenho. Desenho é sempre bom, cara. Eu gosto de desenho. Apesar de não saber desenhar muito. Quem foi que disse de fato? Que audácia, pô. Eu sei que eu não sei, mas você não precisa dizer, entendeu? Ele falou automaticamente. De fato. Foi o Paulo isso, não foi? Foi quem? Foi menino. Puxa vida, Paulo. Ó, esse aqui é o B, certo? Esse aqui é o B. O A tá dentro do B. Vamos botar o A aqui, ó. Que tá feio, né? Tá feio, né? Vamos aumentar o A agora aqui. Aqui o A. Aqui é o A. Você sozinho? E aí, como é que a gente faz agora? Como é que eu escrevo o B como a união disjunta? É esse pedaço aqui de dentro, mais essa parte aqui de fora. Quem é essa parte aqui de fora? B menos A. Perfeito. Então, o B, veja bem, o B é B menos A, união A, né? Não é mais A. Aqui não sou somar conjuntos, né? A gente une conjuntos. Né? Mas é outra coisa. É na quarta série, mais. Então, a gente faz assim. Logo, usando a propriedade 3, a probabilidade de B, primeiro você escreve, usando o desenho, isso aqui é B menos A mais. Eita, olha eu escrevendo mais, olha. Falei, nesse instante, escrevi mais. Ah, meu Deus. Usando a propriedade 3 aqui, ó. Isso aqui é probabilidade de B menos A mais a probabilidade do A. E agora a gente pode usar o que a Alice disse. E aí, Alice? O que é que você me disse? Você disse alguma coisa, não foi? PA é menor ou igual a 1 e maior ou igual a 0. Assim, né? Concordo, professor. De fato.
Exato, Alice. Veja bem. A probabilidade de qualquer... Isso aqui é para qualquer conjunto A. É sempre maior ou igual a zero. Este cara daqui tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque é algum conjunto A. O B menos A é um dos conjuntos lá. É um deles, né? Então, esse cara daqui é maior ou igual a zero. Isso. Usando a propriedade 1. Então, isso daqui fica maior ou igual. Vou botar ainda assim, ó. 0 mais probabilidade de A, que é igual à probabilidade do A. Acabou, né? Probabilidade do A menor ou igual à probabilidade do B. Legal. Você pode explicar esse último passo aí? Esse do igual aqui? Sim, esse de transformar a probabilidade do B menos A para o... Propriedade 1. Propriedade... O que é que diz a probabilidade 1 aqui, Rafael? Vamos lá. E a probabilidade do conjunto é sempre maior ou igual a zero. Sim. De qualquer conjunto. Não é de um certo conjunto. De qualquer conjunto que você pegar. Em particular, pegue o B menos A. A probabilidade do B menos A é maior ou igual a zero, não é? Concorda? Então, pronto. Fica zero e repete o outro. Concorda? Se isso aqui é maior ou igual a zero, você está somando mais alguma coisa, essas duas coisas tem que ser maior ou igual a zero mais essa outra coisa que eu botei aqui, não é? Então, assim tem que estar dentro do intervalo de 0 e 1. Aí, então, Sempre. Sempre vai ser maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero, sempre. Probabilidade sempre maior ou igual a zero. Então, fica isso aqui. Então, logo, né, a gente concluiu aqui. Se eu escrever ao contrário aqui, ó, probabilidade do A, ó, probabilidade do A menor ou igual, escreve ao contrário, probabilidade do B. A gente ganhou outra coisa aqui, não foi? A gente ganhou também que se o A estiver dentro do B, ó, a segunda igualdade aí, olhando para essa igualdade aqui, ó, a gente ganhou que a probabilidade do B é a probabilidade de B menos A, mais a probabilidade do A. A gente ganhou isso aí também, foi? Mas isso aí é só fazer o desenho, tá? Você não precisa guardar isso aí. Faz o desenho na hora e descobre isso aí. Perfeito. Professor, né? Se a probabilidade de B menos A for exatamente zero, a gente me garante que a probabilidade de B é maior ou igual à probabilidade de A. É igual. Maior Igual é maior ou igual também. Excelente. Tem mais. Falta a terceira, né? Cadê a terceira? E essa terceira aqui, como é que a gente prova? Vocês podem dizer, isso é inclusão e exclusão. Tem que lembrar como é que a gente provou inclusão e exclusão. Você lembra como é que a gente provou inclusão e exclusão? Fazendo desenho, não foi? Fez um desenho assim, separou em vários conjuntos de juntos. Foi o que a gente fez. Mesma coisa que a gente vai fazer. É só desenho, é muito bom. Vamos lá, vamos olhar, vou fazer 2 desenhos aqui de novo. Ó. Olha, coisa linda. Ó. Olha. Quase que vira um. A união B. Tá aqui a união B, certo? Como é que eu escrevo a união B como uma união disjunta? A mais B menos A que vocês são. A mais B menos A que vocês são. A mais B? Que é A mais B? Quem é A mais? Como é que eu somo dos conjuntos? O que é a soma de 2 conjuntos? Me diga. A união B. Carga de A união B. É igual a carga de A. Mas não é isso probabilidade, né? Não é somar a quantidade de caras. Isso não é. Isso é probabilidade, um tipo de probabilidade, que é uniforme. Aqui é qualquer probabilidade. É a soma das probabilidades. Mas como é que eu faço? Tem que ser disjuntos. Para separar em 2, tem que ser disjuntos. Como é que eu faço para separar? É a soma da probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de secção. Por quê? É isso que eu quero provar. Você quer dizer o que eu quero provar, é? João, né? Não é João? João, diga aí, João. Só para eu guardar, eu quero guardar o nome. Só sei o nome de umas 10 pessoas. Se eu fizesse assim, eu só contaria 2 vezes a mesma coisa. Por exemplo, se eu jogar 2 vezes um dado, qual a chance de cair 6? Sei lá. Aí você conta 2 vezes o, sei lá, x6, x6. Certo. Porque invertendo a ordem vai dar o mesmo resultado. Não entendi, Paulo. Como é que isso justifica que a gente quer provar? Não entendi. Ele falou tipo assim, porque tem a probabilidade, tem que cair uma vez o 6. Certo. Tem 2 conjuntos que podem cair 6, então você tem que mover uma vez o 6. Certo, mas como é que a gente faz para deixar só em um desses conjuntos? Escrever e
e aplicar a probabilidade em cima dele e manipular. Vamos? Vamos? Como é que a gente escreve? Como é que- A união B A união B é a mesma coisa. Só é pintar um desenho aqui, né, velho? Ó, e retirar Por exemplo. a interseção. vamos fazer isso aqui, ó. O A com isso daqui, né? A com isso daqui. Quem é isso daqui? Que eu pintei dessa cor aqui, que eu não sei qual é. B menos A. Então, A união B é a mesma coisa que A. União com que A aqui mais. Com B menos A. Quem usar mais aqui no lugar de união vai ganhar 0. Tem alguns livros que usam mais no lugar de união. Horrível, horrível, né, velho? Horrível. Horrível, velho. Vou dar 0 para esse livro. Se não pode usar mais, porque a gente tem um meio. É verdade. E agora? É porque não é o menos, né? Não sei. Não pode usar o menos. É diagomeno, sei lá. Algo assim. A união B é A menos B, união B. Perfeito, Pedro. Eu escrevi ao contrário aqui, mas é isso aí, né? Também, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Logo, a gente pode separar. Então, a probabilidade de A união B é a probabilidade de A união B menos A. Que propriedade a gente usa aqui agora? E isso daí é sempre de junto. Tipo, Perfeito. ou A e seu complemento, ou B e seu complemento. Então, você pode separar isso aqui nisso daqui, ó. Exatamente. Então, a propriedade que a gente aproveitou. E agora? E E agora? Esse B menos A está me atrapalhando, esse B menos A, né? Esse B menos A está me atrapalhando, esse miserável. E aí, o que é que eu faço com ele? 1 menos... aí você usa a fórmula da probabilidade do complementar. 1 menos a probabilidade do complementar. Não, aquilo do complementar é quando eu estou no conjunto todo, né? Aqui não é o conjunto todo menos A. É B menos A. Isso não é o complementar todo. É só um pedaço complementar, né? o que é que a gente quer provar mesmo? B menos a interseção, né? Veja bem, quem é B? Quem é B aqui? B. O B é esse B menos A unido com a interseção, né? Olha só para o B aqui, olha só para o B. Olha. É B menos A, o B, ó. É B menos A, união com B interseção A, ó. Olha. Né? Então, o B... Vamos lá, igreja. É B menos A. Vamos parar. Não gosto dessas brincadeiras, não. A interseção B, ó. Certo? E mais uma vez, isso aqui é disjunto, certo? Isso aqui é disjunto, ó. Vou botar isso mais para cá. Vamos lá, aqui, ó. Aqui é assim agora. Isso aqui é probabilidade do A. Esse B menos A, eu posso escrever como... Vou separar aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou calcular a probabilidade aqui, certo? Vou jogar a probabilidade aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Probabilidade do B, usando a propriedade 3. Isso aqui é a probabilidade do B menos A, mais a probabilidade de A interseção B. Logo, a probabilidade de B menos A é B menos a probabilidade de interseção. Todo mundo concorda? Só essa interseção para o lado de lá, ó. A probabilidade de B menos A é B. Isso termina o problema, né? Troca isso ali agora, aqui. Então fica assim, ó. B menos a probabilidade da interseção. E aí a gente terminou, pronto. Usando tipo inclusão e exclusão, você ganha uma coisa mais geral, né? Se tiver 3 conjuntos, você tem igual a inclusão e exclusão. A probabilidade de cada um separado, menos a probabilidade da interseção 2 a 2, mais a probabilidade da interseção 3 a 3. Com 4 você tem a mesma coisa. E aí você não precisa, você pode usar isso aí, tá? Essa forma você já pode usar na vida, quem quiser usar. Aí está dando 6 horas, não vou passar de 6 horas, tá? Eu vou ficar em 6 horas sim. Amanhã a gente continua, amanhã a gente vai fazer exemplos, vários exemplos de probabilidades, tá? Acabamos, estão liberados. Amanhã nós fazemos mais exemplos. Não saiam aí ainda, pessoal. Deixa eu ligar a gravação.